Quando se fala em reforma, qual é o nome que vem à sua mente? Provavelmente seria Martinho Lutero, certo? Mas hoje, no 5º episódio desta série, viemos até a Inglaterra para contar a história de um homem brilhante que nasceu 150 anos antes de Lutero e 190 anos depois de Pedro Val. Hoje, vamos conhecer a história de um dos mais brilhantes e eloquentes dos reformadores e como as suas ideias e argumentos moldaram o seu relacionamento com Deus e com a verdade. Estamos falando de John Wycliffe, um dos grandes pensadores ingleses do século XIV, o homem que construiu os fundamentos da Reforma Protestante. Eu sou Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes e juntos vamos embarcar nesta viagem incrível pela história do cristianismo no contexto do grande conflito entre o bem e o mal. Na Inglaterra, em 1324, o povo vivia sem instrução e em extrema pobreza, totalmente dependente dos sacerdotes da Igreja para saber algo sobre a Palavra de Deus. Naquele ano, aqui em Lutterworth, na tradicional região de Yorkshire, nasceu John Wycliffe. Ele ficou conhecido como a estrela da manhã da Reforma, como podemos ver neste memorial que se encontra aqui atrás de mim. Esta expressão quer dizer que Wycliffe anunciou o fim da escuridão espiritual que reinou na Idade das Trevas. Em breve, o sol iria brilhar e também representa a glória que a mensagem de Wycliffe alcançou em locais distantes, destacando-se pela clareza dos argumentos que despertaram e guiaram outros reformadores que vieram depois dele. Ainda muito jovem, por volta dos 16 anos, Wycliffe veio estudar aqui em Oxford. Tornou-se bacharel e doutor em teologia. Ele formou-se também em filosofia escolástica, artes, legislação canônica e leis civis. Foi aqui, no Merton College, em Oxford, onde ele desenvolveu-se academicamente, sendo um aluno excepcional. E foi nesse ambiente de debates e aprendizagem que nasceu o grande reformador. Foi nesse lugar que Wycliffe teve acesso às Escrituras e desde então empenhou-se a estudar a Bíblia com o mesmo entusiasmo com que se dedicava ao estudo acadêmico. Também aqui em Oxford, ele ocupou o posto de mestre nesta faculdade, o Balliol College. No segundo ano como mestre de Balliol, ele foi ordenado ao ministério. Ter sido aluno e professor aqui em Oxford causou um efeito enorme na sua vida e na preparação para ser o grande reformador que ele foi. Com o seu carisma, ele destacava-se na universidade, não só pelos seus talentos académicos, mas também pelo seu comportamento piedoso e gentil. Ler a respeito da Universidade de Oxford, ou visitar essa universidade, é como estar dentro de um impressionante livro de história. Afinal, durante muitos anos o mundo foi impactado pelo conhecimento gerado nessa universidade. Oxford é a mais antiga universidade da língua inglesa e uma das mais antigas do mundo. Foi fundada em 1090. E por que Oxford é tão importante? Ao longo dos séculos, a instituição foi o palco de diversos acontecimentos históricos, muitos de cunho religioso. Por exemplo, no século XIV, um de seus professores fez campanha pela produção de uma Bíblia em inglês, em direta oposição ao papado. Em 1530, o rei Henrique VIII forçou a universidade a aceitar seu divórcio de Catarina de Aragão. Também no século XV, ocorreu uma grande tragédia. Membros do clero anglicano, considerados hereges, foram queimados na fogueira em pleno campus da Universidade Oxford. Outro fato interessante, em 1860, aconteceu um dos debates mais famosos da ciência,
no qual Thomas Huxley, biólogo e filósofo britânico, conhecido como o Bulldog de Darwin, enfrentou o bispo Wilberforce para defender a teoria da evolução. E tem mais. Pela Universidade de Oxford, passaram celebridades de todas as épocas. Thomas Hobbes, John Locke, Margaret Thatcher, Stephen Hawking, Adam Smith, Lewis Carroll, Oscar Wilde e até atores como Hugh Grant. A Universidade de Oxford é uma das universidades mais renomadas do mundo. Mas sabe de uma coisa? John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma, estudou em Oxford, onde posteriormente se tornou um renomado professor. Outro acontecimento que teve um efeito grandioso em Wycliffe foi a chegada da peste negra ou a praga. A convivência diária com a morte levou Wycliffe a reformular as suas prioridades. A peste negra, que assolou a Europa, chegou à Inglaterra dizimando cerca de 200 pessoas todos os dias. Era um luto diário em meio à miséria e ao desespero. Wycliffe tinha apenas 24 anos de idade quando teve de lidar com tudo isso. Conviver com aquelas centenas de milhares de mortos e toda a miséria que a peste trouxe foi uma verdadeira experiência espiritual. Neste contexto, ele via o povo passando fome e a igreja enriquecendo. Para ele, não fazia sentido que os representantes de Cristo explorassem de tal maneira o povo faminto. Ele perdeu o medo de tudo, incluindo da própria morte, e entregou a sua vida nas mãos de Deus. A sua habilidade para debater e argumentar definiu seus novos propósitos, e a junção disso tudo moldou as suas convicções a partir de então. Ele estava tão empenhado na busca da verdade, e quanto mais se aprofundava no estudo da Bíblia, discernia com mais clareza os conflitos entre as tradições de Roma e as Escrituras. O tema central dos seus questionamentos era se a autoridade final para os cristãos era o Papa ou a Palavra de Deus. Como professor de teologia aqui em Oxford, Wycliffe ficou conhecido como o doutor do Evangelho. Mas a sala de aula ficou pequena para tanto que Wycliffe tinha a ensinar. Ele tinha pressa em influenciar mais pessoas a descobrirem as Escrituras e se libertarem das superstições que escravizavam o povo numa submissão que já não fazia sentido depois de ele ter começado a estudar a Bíblia. Então, a partir de 1360, quando tinha cerca de 30 anos de idade, começou a escrever artigos e também a escrever livros. A influência de Wycliffe pode ser percebida na ação da corte e na crença da nação. As críticas de John Wycliffe influenciaram a legislação antipapal, aprovada pelo parlamento inglês em 1366. Sendo capelão do rei Eduardo III, o parlamento procurou apoio de Wycliffe no impasse delicado contra a igreja. Foi fácil posicionar-se em favor do Estado, pois Wycliffe defendia que o poder real também era dado por Deus, pois na Bíblia, Cristo aconselhou dar a César o que é de César. Para ele, era pecado opor-se ao poder do rei. Além disso, ele defendia que todas as pessoas, incluindo o próprio clero, deveriam pagar tributos ao rei, e não o contrário, como estava acontecendo no seu tempo. Havia algumas doutrinas às quais John Wycliffe se opunha, mas a verdade é que ele sempre teve uma postura firme e um discurso claro. Essa sua firmeza o levou a ser o primeiro a chamar o Papa de Anticristo, um nome que mais tarde ecoou pelos teólogos de Westminster e incorporou-se à Confissão de Westminster. Ao mesmo tempo, ele negou o supremo poder papal da Igreja, negou o domínio temporal do Papa nas nações, negou o poder do Papa em perdoar pecados e, de fato, negou que qualquer um, mesmo um Papa piedoso, tivesse qualquer autoridade. Este conjunto de pensamentos mostra claramente que Wycliffe acreditava no senhorio e na soberania de Cristo e na capacidade exclusiva de Cristo de conceder perdão aos nossos pecados. Estes são ensinamentos essenciais extraídos da Sagrada Escritura. Você não acha que tudo isso é impressionante? Claro que é. Por quê?
Porque nos tempos de Wycliffe, ninguém ousava pensar como ele pensou. De fato, é realmente incrível como Wycliffe viu tão claramente a verdade quase 200 anos antes da Reforma. Como é que isso foi possível? Bom, primeiramente, a luz de Deus brilha onde há um coração sincero. E é aí que o Espírito Santo atua com poder e com conhecimento seguro. Além disso, uma grande vantagem que ele teve em Oxford era o acesso a uma Bíblia, a qual, com o passar dos anos, atraía mais e mais a sua atenção e o seu estudo. À medida que Wycliffe estudava, refletia e desenvolvia sua teologia, ele viu claramente muitas verdades que a Igreja possuiria plenamente somente nos dias de Lutero e Calvino. E algumas dessas ideias são muito claras. Por exemplo, Wycliffe foi o primeiro em séculos a ensinar a absoluta autoridade da Sagrada Escritura, em contraste com o ensino errôneo da época sobre a autoridade da Igreja. Outro ponto importante, Wycliffe também lutou muito contra a doutrina de Roma de que a Igreja era meramente instituição e hierarquia. Em lugar disso, ele ensinou que a Igreja era o corpo de Cristo e era composta apenas pelos eleitos. Foi nesse contexto que ele também ensinou as verdades da eleição e da reprovação soberana. Além disso, Wycliffe se opôs à doutrina da transubstanciação. Esta oposição despertou a fúria de Roma. Ele ensinou a presença espiritual de Cristo no sacramento da ceia do Senhor, embora parecesse que não estava muito seguro sobre o que isso de fato significava. Ele também repudiou as práticas de Roma, tais como as indulgências, o mérito das peregrinações, penitências, etc. Igualmente, Wycliffe negou que a Igreja tivesse o poder de perdoar os pecados e insistiu que o perdão vem somente de Cristo, assim evocando a eficácia e a suficiência da vida, morte, ressurreição e intercessão de Jesus Cristo. Bom, estas foram doutrinas que, quase 200 anos mais tarde, se tornaram os ensinamentos centrais da Reforma. Não é impressionante? Claro que é. O que isso significa? Deus havia levantado esse homem. Wycliffe defendia que o Estado devia tomar posse de todas as propriedades da Igreja e de sustentar o clero. As suas ideias espalharam-se com o apoio da nobreza, mas é claro que eles apoiavam este ponto de vista porque tinham interesse em confiscar os bens que estavam sob o poder da Igreja. Os seus manuscritos começaram uma verdadeira luta teológica entre a Igreja e John Wycliffe, mas ele tinha o apoio do Parlamento e de muitos nobres que o admiravam e respeitavam, mesmo quando o Papa enviava bulas a ordenar a sua prisão. Atrás de mim você pode ver a Catedral St. Paul. Foi aqui, no dia 19 de fevereiro de 1377, que ocorreu o tribunal contra Wycliffe. Ele teria de explanar os seus ensinamentos perante o bispo de Londres. Aqui fora, uma multidão fanática e hostil em favor de Wycliffe lotou a área gritando e protestando contra o bispo. Lá dentro, houve animosidade e até uma briga. Wycliffe aproveitou a confusão e escapou com seus amigos, sem ser julgado. Wycliffe queria reformar as doutrinas da Igreja com base na Bíblia, pois ao estudar as Escrituras, ele deparou-se com muitas tradições, muitas doutrinas, muitas práticas que não estavam na Palavra de Deus. Nesse contexto, a disputa entre os papas deixou o povo confuso, e essa confusão encontrou segurança nas palavras de Wycliffe sobre a supremacia de Cristo e sobre a supremacia da Bíblia. Enquanto a Igreja lutava pelo poder, Wycliffe desenvolveu ideias que em qualquer outra época da Idade Média teriam custado a sua vida antes de concluir a obra. Ele conseguiu reunir homens que se dispunham a expor as suas convicções e a serem mortos e queimados. Ele próprio acreditava piamente que os seus dias terminariam numa masmorra, numa das 7 colinas de Roma ou numa fogueira, aqui em Londres. Devo viver em silêncio? Nunca. Deixe que o infortúnio venha. Eu estarei aguardando, dizia ele.
Foi exatamente aqui, neste edifício atrás de mim, que Wycliffe enfrentou o seu último julgamento em 1383. O discurso foi longo, gentil e bastante argumentativo em todos os pontos. Todos ouviram os argumentos de Wycliffe em silêncio. E quando ele terminou, permaneceram sem reação, como que paralisados. Todos ficaram sem palavras, ninguém disse nada. Então, Wycliffe pegou nas suas coisas e foi embora, para nunca mais voltar a esta cidade, aqui, Oxford, onde ele viveu durante 43 anos. E tem mais um ponto importante. John Wycliffe era um homem de Deus e amava muito a palavra de Deus. Ele tinha clara consciência de que a Sagrada Escritura era a verdade e por isso quis que todo o povo também pudesse lê-la, estudá-la e compreendê-la, a fim de que recebesse os ensinos ali contidos. Esta foi, sem dúvida, a sua maior missão, levar a verdade do Evangelho para o povo. E nisto, ele foi um servo fiel, corajoso, que não se conformou ao sistema corrupto da época. Mas para isso, precisou pagar um alto preço. O preço que uma pessoa sempre paga quando decide ser fiel a Deus. Expulso de Oxford, Wycliffe foi para sua casa em Lutterworth, onde reuniu amigos e padres que o auxiliaram na finalização da tradução completa das Escrituras a partir da Vulgata Latina de Jerônimo, do ano 405 d.C. Wycliffe proclamou que a autoridade da Bíblia era maior do que a autoridade do Papa, que o Espírito Santo é o seu único intérprete e que cada homem deve estudar e aprender por si próprio. Wycliffe também treinou um corpo de pregadores itinerantes, conhecidos como lollardos. Eles eram homens simples e dedicados, viajando de pés descalços, vestidos de túnicas e levando cajados. Eles ensinavam nas praças, nas ruas das grandes cidades e até mesmo no interior. Saíam em duplas em busca de idosos, doentes e pobres, para levar esperança. Porém, algo inesperado sobreveio ao seu grupo de pregadores. Em meados de 1381, aconteceu a revolta dos camponeses, que, entre outras coisas, reivindicavam o fim da servidão. O povo não aguentava mais passar fome e o parlamento beneficiava sempre a nobreza. Com isso, os lollardos foram responsabilizados e o rei ordenou à Universidade de Oxford que expulsasse Wycliffe e os seus seguidores. E ainda ameaçou prender quem citasse os seus ensinos em sermões ou discussões académicas. Nesse mesmo ano, antes que a tradução da Bíblia fosse concluída, um projeto de lei foi apresentado ao Parlamento para proibir a Bíblia em inglês e prender qualquer pessoa que possuísse uma cópia do livro sagrado. O projeto de lei não foi aprovado porque John de Gaulle, um dos príncipes mais poderosos e influentes do seu tempo e protetor de Wycliffe, se opôs a isso no Parlamento. Ao falar de Wycliffe, temos que falar dos lollardos. Por consequência de suas ideias, Wycliffe foi proibido de pregar pelo arcebispo de Londres e afastado da universidade por seus colegas e líderes clérigos. Já maduro, retirou-se para Lutterworth e começou a tradução manuscrita da Bíblia, a partir do latim para o inglês. Nessa cidade, contou com a ajuda de um grupo de colaboradores, os lollardos, assim denominados pelos inimigos. Estes eram homens simples que se dedicavam à pregação do Evangelho pelo interior da Inglaterra. Eles eram conhecidos por seus mantos vermelhos e por saírem para pregar e ensinar que Jesus é o único mediador entre os homens e Deus, não os santos. No final do século, foram perseguidos e tiveram que atuar às escondidas, porque se alguém os encontrasse, corriam sério risco de morte. O apelido Lollardos havia sido conhecido em anos anteriores, remontando a sua origem ao século XIV, na Holanda. Todavia,
Após a morte de Wycliffe, esse nome passou realmente a destacar-se. Lollardos, a palavra Lollardos, deriva-se do holandês médio lullen, palavra que deriva da palavra inglesa lul, cujo sentido arcaico era cantar, cantarolar ou salmodiar. Assim, Lollardo se refere a um louvador de Deus. Entretanto, a palavra lowler, do inglês médio, entremeada com a ideia de louvor, designava alguém ocioso. Mas é claro que sabemos que os Lollardos não eram nada ociosos. Isso é demonstrado pela sua diligente pregação da palavra de Deus em toda a Inglaterra. E sabe de uma coisa? Os pregadores Lollardos andavam, na maior parte, a pé, usando um bastão forte para dar alguma proteção e ajuda na caminhada. Restringindo-se às zonas rurais para maior segurança, quando chegavam a uma aldeia ou pequena cidade, o fidalgo ou nobre convocava o povo para escutar, a miúde, ao ar livre, em cabanas ou celeiros ou no salão de uma casa maior. Distribuía-se então um pequeno texto, um pequeno tratado e uma Bíblia, às vezes apenas 1 ou 2 livros dela. Depois de o pregador itinerante ter seguido para a próxima aldeia, esses escritos eram passados de pessoa em pessoa, sendo avidamente lidos e discutidos. Nestas reuniões, não só se lia a Bíblia, mas ensinava-se leitura, para que mais pessoas pudessem ter acesso pessoal às Escrituras. Os pregadores Lollardos eram simples e não demonstravam os requintes de raciocínio e erudição revelados nos escritos e nas falas de Wycliffe. Os Lollardos denunciavam francamente as peregrinações, as superstições, as indulgências, os santos, os sacrários e o uso de imagens. Aos poucos, certos Lollardos de destaque passaram a constatar que não podiam mais permanecer na igreja. Todavia, o domínio destes era tão grande que muitos pregadores, quando apanhados, renunciavam às suas novas crenças por medo da excomunhão. A perseguição por parte das autoridades fez com que o movimento passasse a ser oculto. Os Lollardos nos deixam uma grande lição. Como cristãos, devemos ensinar e espalhar a palavra de Deus. Haverá desafios no meio da jornada, mas o Senhor cuida de seus missionários. O aparecimento das Escrituras na língua inglesa apanhou as autoridades da igreja de surpresa, e a Bíblia na mão do povo era um fator mais poderoso do que o discurso de Wycliffe, pois ali estava a prova dos seus ensinamentos e o caminho para a liberdade de pensamento e crença. Agora, as páginas e os poucos exemplares compilados à mão pelos seguidores de Wycliffe espalharam-se rapidamente entre os que tinham a oportunidade de adquirir. Mais tarde, a Igreja retomou a perseguição contra Wycliffe e as suas Bíblias. Muitos Lollardos foram queimados vivos com as suas cópias da Palavra de Deus. Não há dúvidas que foram produzidas cópias manuscritas suficientes para que as Bíblias circulassem pelo país. Mesmo com a Igreja queimando tudo o que conseguiu, ainda hoje existem cerca de 230 cópias originais, das quais 150 são cópias revisadas. É um manuscrito medieval, com maior número de cópias hoje. A partir dessa informação, é possível ter uma ideia de quanto esta tradução foi difundida no século XV, mesmo sendo uma tradução não autorizada pela Igreja Oficial. Atrás de mim está a Igreja Paroquial de Lutterworth, onde John Wycliffe foi pregador nos últimos 12 anos da sua vida e onde fez o seu último sermão e a última comunhão no dia 28 de dezembro de 1384. Ele dirigiu a cerimónia durante algum tempo até sofrer um infarto ou um derrame. 2 dias depois, em 31 de dezembro, ele descansou. Antes do seu último suspiro, porém, ele terminou a sua obra e deixou a Bíblia completa traduzida para o inglês, pronta para ser compilada logo que fosse possível. Wycliffe acreditava firmemente na importância da pregação, algo que era incomum na sua época.
Por isso, ele não pregou apenas em sua paróquia. Ele fez mais do que isso. Ele também treinou pregadores em Oxford para irem no meio do povo levando o evangelho. Ele deu continuidade a esse trabalho enquanto estava em Lutherworth. Oferecia aos pregadores uma cópia da Escritura, ou uma parte dela, e ensinava-os a expor a palavra de Deus ao povo. Estes pregadores itinerantes ficaram conhecidos como os Lollardos. Embora eles fossem severamente perseguidos, continuaram a missão após a morte de Wycliffe e preservaram os seus ensinamentos até a Reforma, quando finalmente esta rompeu sobre a Inglaterra em meados de 1500. Sabe que poderíamos dizer então que Wycliffe foi um grande discipulador, à semelhança de Cristo e de Paulo nos tempos bíblicos. Wycliffe já tinha falecido há 31 anos de causas naturais, quando foi declarado herege e sentenciado à fogueira durante o Concílio de Constança. Nesse concílio, foi expedido um decreto declarando Wycliffe um herege, com a recomendação de que ele e todos os seus escritos fossem queimados, pois os mesmos continuavam a espalhar a sua mensagem e a enfraquecer a supremacia da Igreja. Passados 13 anos, em 1428, o Papa mandou executar a sentença de Wycliffe, ordenando que o seu corpo fosse exumado e que os seus restos mortais fossem queimados em praça pública. As suas cinzas foram atiradas aqui, no rio Swift, que banha Lutterworth, próximo da paróquia onde ele viveu e pregou nos seus últimos 12 anos de vida. Um antigo escritor disse: esse riacho levou suas cinzas para o Avon para o Severn para os pequenos mares, e estes para o grande oceano. E assim, as cinzas de Wycliffe são um emblema de sua doutrina, que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Pouco imaginaram os inimigos o significado deste ato perverso. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma. No próximo episódio, vamos conhecer a história de dois reformadores que foram totalmente influenciados por John Wycliffe, João Hus e Jerônimo de Praga. Para isso, vamos viajar até a Tchequia. Não percam o próximo episódio desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.